Nós vamos falar sobre a oração intercessória hoje. E por que vamos falar sobre esse tema? Foi muito interessante. Aquele dia que o pastor Silas, Deus, não sei quantos estavam aqui, algumas semanas atrás, que o pastor Silas chamou aqui à frente pessoas que Deus estava tocando para a oração, para a intercessão. Quem lembra desse momento? Ok, a maioria estava. E eu vim orar junto com aqui os pastores, né? Orar pelas pessoas que estavam aqui à frente. E quando eu estava orando, assim, foi muito lindo que Deus, quando eu estendi a minha mão no final, assim, que para o altar, a presença de Deus estava no nosso meio de uma forma tremenda. E Deus me colocou bem claro que a próxima palavra aqui que eu fosse dar no TCL deveria ser sobre oração intercessória. E foi lindo porque naquele momento Deus falou algo no meu coração, que a promessa que Ele deu, é uma promessa que há muitos anos o Senhor deu aqui na primeira igreja. O pastor Silas já mencionou isso aqui no altar, que quando essa igreja estava sendo construída ainda, né, ainda faltava toda a obra de acabamento, e um pastor que esteve aqui conosco, norte-americano, e ele orou aqui, e Deus deu uma palavra que essa igreja teria muitos intercessores, seria conhecida por um trabalho grande de intercessão. E interessante que naquele período, próximo daquele período, eu tinha tido também uma palavra de Deus sobre a questão de intercessores, que Deus tinha algo muito especial aqui à igreja, sobre um despertamento e uma grande obra de oração aqui. E na época a gente trabalhava já com algumas questões assim que envolviam, né, equipes de oração, equipes de jovens que oravam. E depois eu vinha trabalhar na área do Ministério de Intercessão aqui da igreja. E foi muito interessante que eu sempre perguntava, Senhor, mas aquilo que o Senhor falou aquele dia, a visão que eu tive, eu não consigo ainda ver isso cumprido. E há uns meses atrás eu tinha orado sobre isso e disse, Senhor, quando se cumprirá aquilo que há tantos anos o Senhor falou aquele dia? E o pastor Silas presenciou essa palavra, e a palavra que também o Senhor me deu um dia quando eu orava. E aquele momento que nós estávamos aqui na frente, também que foi tão maravilhoso, naquele dia dos intercessores, veio ao meu coração assim, que a palavra, chegou o momento do cumprimento da palavra. E que nós já estávamos no movimento de oração, mas que ele ia crescer muito o nosso movimento de oração. Então eu sei que Deus tem algo tremendo nos próximos anos aqui para a primeira igreja. E essa grande obra, ela deve ser pautada. Ela tem que ser firmada na intercessão. Não há outro caminho. Então, a partir de toda essa experiência, agora vocês podem entender por que esse tema hoje, né? Então, o pastor Silas viajou, teve uma reunião pastoral, né? E o pastor Eduardo está com ele também. E ele pediu que eu estivesse aqui falando, né? Quando ele falou, eu disse, é oração intercessória, né? É para falarmos sobre oração intercessória. Agora, vem uma pergunta aí que eu coloquei no material para vocês. O que significa para você oração intercessória? Você se considera um intercessor? Por que você se considera ou não se considera um intercessor? Vamos lá, então. Na oração intercessória, nós temos a oportunidade de cooperar com Deus. Na oração intercessória, nós temos a oportunidade de cooperar com Deus na realização de seus propósitos na terra. Então, quando nós oramos, nós podemos dizer que somos cooperadores de Deus. Nós cooperamos para a realização dos propósitos que Deus tem. Deus quer realizar e Ele procura corações. Alguém falou, estar na brecha. Ele procura pessoas através das quais Ele possa operar naquele lugar, naquela vida, naquela família, naquela igreja, naquele país.
Ele procura corações que estejam, que nós chamamos, uma linguagem bíblica de Ezequiel, que Deus falou lá para Ezequiel: procurei alguém que estivesse na brecha por essa terra, mas a ninguém achei, por isso eu vim com destruição sobre ela. Então Deus procura procura pessoas para estarem na brecha. Significa, Deus procura pessoas para intercederem, para se colocarem. Alguém falou sobre empatia, se colocar no lugar, para estar no lugar do outro. É o que nós vamos ver aqui, né, à frente. Unimos-nos a Cristo, pois compartilhamos visão, propósito e a determinação santa de Jesus, porque Jesus, Ele que move a sua igreja para orar. É Ele que leva a igreja para orar. Então, essa determinação de oração, esse movimento de oração, de orar pelos outros, é do próprio Jesus sobre a igreja. O Senhor Jesus quer que sua igreja se torne uma igreja de oração, uma igreja que interceda. Os intercessores são pessoas que se encontram com Deus. É interessante, tem uma palavra para intercessão na Bíblia que chama-se paga. É uma palavra hebraica, ela aparece 46 vezes no Antigo Testamento. E essa palavra, ela significa encontrar-se. O significado dessa palavra é encontrar-se. Então, o intercessor é alguém que se encontra com Deus em favor dos homens. Basicamente, é essa a visão de intercessão, de oração intercessória. É encontrar-se com Deus em favor dos homens. Mas também, de certa forma, o intercessor é alguém que tem encontros que são confronto, porque quando ele encontra-se com Deus em favor dos homens, também ele pleiteia contra as trevas, porque as trevas não querem que aqueles homens, que aqueles territórios, que aqueles lugares sejam conquistados para Deus. As trevas estão dominando. Então, o intercessor também é alguém que tem encontro com Deus e, de certa forma, confrontos com o inimigo, para que ele, então, ceda terreno. Por isso que a intercessão é uma obra de batalha, é uma obra de guerra. Tá? O intercessor é um guerreiro. Os intercessores encontram-se com Deus, mas também eles têm esse confronto com as trevas. Seguindo, buscamos a realização da vontade de Deus na vida daqueles que são alvo de nossas orações. Então, buscamos a realização do que? Da vontade de Deus. Porque lembram que Jesus orou no Pai Nosso? Que a vontade do Pai seja feita? Quem lembra? Isso, aqui na terra, como ela é feita? Nos céus. Quando nós somos intercessores, nós estamos pedindo, então, que a vontade de Deus seja feita aqui na terra, sobre a vida de pessoas, aquilo que Deus quer fazer lá no céu, nós vamos pedir que seja feito aqui na terra, na vida de pessoas, de homens, mulheres, de famílias, de povos, de nações, de cidades. Nós temos faltou uma palavrinha ali, né? Clamamos e batalhamos espiritualmente, tendo o outro como prioridade. Então, a oração intercessória tem o outro como prioridade. Não sou eu, os meus motivos, a minha necessidade. Aí seria uma oração de petição. A oração intercessória tem o outro como prioridade. Causas de Deus, causas do reino de Deus, situações que são, então, a prioridade que Deus traz para o intercessor. Jesus Cristo é o modelo, o único e definitivo mediador. O único e definitivo mediador. Em 1 Timóteo 2,5, o texto fala assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus,
o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Então, Jesus é o nosso mediador entre Deus e os homens. Então, nesse sentido, nós podemos dizer que Jesus faz uma dupla mediação, porque ele é um apóstolo de Deus para a raça humana, o que foi enviado para ser o representante de Deus entre os homens, mas também ele é o nosso sumo sacerdote. Ele representa Deus para a raça caída. Então, ele é o nosso representante diante de Deus, e ele também é o representante de Deus para nós. É uma dupla mediação. Só Jesus podia fazer isso, porque ele é o Filho perfeito de Deus, que se tornou o Filho do homem. Então, ele é Filho de Deus e Filho do homem ao mesmo tempo. É o nosso representante e é o representante do próprio Deus para nós. Jesus, então, por isso que ele é mediador. E a obra de intercessão, a obra de Jesus foi, de certa forma, no Calvário, a grande obra de mediação. Então, Jesus é o grande intercessor, porque ele se colocou entre Deus e os homens por nós. E ele veio em nome de Deus para apresentar Deus para nós. Isso é a grande obra de mediação de Jesus. Ele é, então, o grande intercessor, que se coloca entre o quê? O céu e a terra. Você pode completar lá. Ele coloca-se entre o céu e a terra. De certa forma, Jesus pode colocar uma de suas mãos em Deus e a outra em nós. Lindo isso, hein? Que coisa maravilhosa. Só Jesus. Somente Jesus. Não há outro ser no mundo, nos céus, que possa fazer uma obra dessa magnitude. Se colocar entre Deus e os homens por nós. E aí você tem um texto bíblico em Hebreus 7:25. Vamos ler juntos? Está aí no teu material. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que por meio dele aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Aleluia. Então, ele é o grande intercessor. A própria obra de Jesus é uma obra de intercessão, o que ele fez por nós. E hoje ele está diante do Pai, rogando por nós, diz a Bíblia, porque a própria obra dele está diante do Pai, e essa obra fala. Essa obra fala a nosso favor. Nós somos justificados por causa da obra do Calvário. Não por nós, por coisas que tenhamos feito, mas porque Jesus fez essa obra por nós. Então, nesse sentido, Jesus é o modelo, é o perfeito intercessor. E ele nos chama para nos colocarmos nessa posição. Claro que não é nessa magnitude, veja bem, numa posição como filhos de Deus, nos colocarmos em favor dos homens diante dele. De certa forma é um privilégio. Você é um privilegiado. Quando você ora, você intercede, você pode se colocar pelos outros diante de Deus. Essa é uma grande obra. Diante de Deus, isso é uma obra muito séria. A pessoa, só orou. Não fale nunca isso. Quando você realmente intercede, você está fazendo uma grande obra. Uma grande obra diante de Deus. Guarde isso. Tá? Quando você realmente coloca-se em posições, essa é uma posição estratégica, de colocar os homens diante de Deus, de clamar por vidas diante de Deus, é uma posição que o próprio Senhor Jesus desperta e chama a sua igreja para estar nessa posição. E chama os intercessores. A oração intercessória, ela é um instrumento abençoador de vidas. Deus escolheu operar na terra através das orações do seu povo. É muito interessante isso, né? Deus escolheu operar na terra, sim. Eu não sei por quê. Porque a gente pode pensar, olha, né? Parece-me que as coisas vão mais devagar, né? Porque às vezes nós falhamos, nós não oramos como deveríamos. Não nos colocamos nas brechas. Muitas coisas que nós poderíamos evitar pela oração intercessória, nós não evitamos.
porque nós não nos expomos diante de Deus para orar como deveríamos orar. Mas Deus decidiu operar e Deus, Ele espera que o seu povo ore. E hoje eu entendo melhor. Às vezes eu ouvia uma pessoa receber uma palavra profética, algo tremendo quando era jovem, eu lembro assim, e eu pensava, olha, bom, Deus falou, já vai acontecer, né? E agora eu entendo muita coisa. Deus falou o que Ele quer fazer. Ele lançou a promessa, mas agora a gente tem que... Está me entendendo aqui, ó? Eu tenho que pegar a promessa e eu tenho que pleitear na promessa. E é isso que muitas vezes nós não fazemos. Nós não pleiteamos a partir da promessa. E nós perdemos coisas que Deus tem para fazer porque nós não guerreamos. Ah, mas Deus já falou. Pois é, Deus falou que quer fazer. Mas nós precisamos orar. Porque há um inimigo que não quer que aquilo aconteça. E nós estamos no mundo que é dominado pelas trevas. Então nós precisamos nos colocar na posição de intercessores e buscar por aquilo. Deus quer salvar a sua família, mas você precisa se colocar como intercessor por ela. Não pode se acomodar, Deus vai salvar, uma hora acontece. Não é assim, não é assim. Nós precisamos lutar. Ah, Deus falou que tem uma grande bênção para o nosso país, que Deus tem promessa. Pois, Deus tem promessa, pega a promessa. Está entendendo isso? Pega a promessa e diz, Senhor, o Senhor falou. E daí você luta a partir da promessa. Compreende isso? Está claro? Pelo poder das orações, vidas são tocadas. É fantástico isso, como Deus nos usa para tocar vidas pela oração. E Deus aqui tem movido muito no TCL. O pastor Silas tem falado muito sobre isso, inclusive sobre orar por pessoas, né? Orar com pessoas. Vidas são tocadas quando nós abrimos os nossos lábios para orar. Individualmente e também junto com o outro. Corações se voltam para Deus. Porque Deus provoca as circunstâncias, situações ideais, quando nós nos colocamos em oração. Famílias são restauradas. Deus, como isso é tremendo. Como Deus levanta. E eu já tive experiências, muitas vezes, de orar com pessoas e Deus falar para pessoas assim, você é uma coluna que eu levantei na sua casa. E agora eu entendo mais. Muitas vezes eu não conseguia compreender isso na minha juventude. O que é ser uma coluna? E hoje eu entendo. É uma base de oração poderosa que Deus levanta. E às vezes é um só. Ele luta há anos, mas ali ele está diante de Deus. E aquela causa já está ganha em nome de Jesus. Se ele ficar firme como um intercessor. Então, famílias são restauradas. Igrejas experimentam avivamento. Deus levanta pessoas para orar. Ele quer fazer uma grande obra, então ele se move, testificando, movendo pessoas para começarem a orar pela igreja. Pessoas começam a ficar inquietas no seu interior. Precisamos orar mais pela igreja. Deus tem algo para fazer. E começa aquela inquietude em alguns jovens, mulheres, homens, até crianças, por que não? E Deus vai usando, porque Ele quer usar a todos. E à medida que as pessoas oram, o ambiente espiritual começa a mudar. Igrejas experimentam avivamento pela oração. Cidades são transformadas, cidades tocadas pelo poder de Deus, através de equipes de intercessão. Há uma série de vídeos, deve ter no YouTube, eles são um pouco antigos, mas eles são uns vídeos muito inspiradores, que fala sobre a transformação de cidades. Se você procurar, acho que você vai encontrar. Transformação de cidade. Gente, é um ministério chamado Transformação, que percorreu no mundo cidades que foram transformadas pelo poder da oração. Igrejas que começaram a orar por suas cidades, igrejas que se uniram para orar, e o que Deus fez nesses lugares.
São mais de 15 cidades que contam as experiências. Tem também um vídeo maior, que é quase de 1 hora, das Ilhas Fiji, também é fantástico. Deus cura a água das ilhas, a água, que não era uma água insalubra, que não havia condições, o povo sofria muito, e pelo poder da oração, confissão de pecados, que a igreja começa a orar, então começa a confessar os pecados, interceder pela cura daquele povo ali, e então há todo um processo de restauração, e eles começam a orar pela água, e Deus sara a água. A Almolonga é tremendo também, quando as igrejas começam a orar na Guatemala, Deus cura a terra que não produzia nada, e os legumes e vegetais. Alguns pastores aqui nossos, alguns anos atrás, até tiveram o privilégio de estar lá, podem falar para vocês. Eu lembro do pastor Antônio que esteve lá, ele pode contar para vocês o tamanho dos legumes que hoje são produzidos. E de um lugar pobre e miserável, hoje aqueles cristãos se tornaram empresários. Deus curou totalmente a terra. Vem especialistas do mundo inteiro para estudar o que aconteceu nas terras de Almolonga. Ninguém consegue explicar. Foi o poder de Deus que curou a terra. Então, mas a igreja começou orando. Intercessão. A obra de missões avança em todo o mundo. A obra de missões, você pode completar, avança em todo o mundo pelo poder da oração. Quando o Fernando assumiu, antes de assumir a Secretaria de Missões, eu gosto de contar isso porque isso vai te mostrar o poder da oração. Quando ele foi convidado, ele era secretário de Missões do Paraná há 9 anos. E então nós estávamos muito felizes trabalhando no Paraná, e ele fazia um trabalho excelente aqui para a glória de Deus, né? Muito dedicado, e de repente nós recebemos um convite, assim, ninguém esperava, né? O pastor que estava na Secretaria-Geral de Missões foi chamado para a FAMAI, a nossa organização internacional de missões, para trabalhar dentro da organização internacional nos Estados Unidos, e indicou o Fernando para ficar na Secretaria-Geral brasileira, trabalhando com missões, coordenando a área missionária da nossa igreja nacionalmente, a nível internacional também, na questão de missionários, de envio missionários brasileiros para o campo. E nós na hora ficamos assim, o Fernando, né, meu Deus, isso é de Deus, isso não é de Deus? Será que o Senhor quer realmente que a gente assuma isso? Então nós oramos, entramos em oração. Entramos em intercessão. E não falamos para ninguém. Não compartilhamos. E pedimos que o Senhor nos desse palavras claras para entender se deveria deixar a Secretaria de Missões do Paraná e assumir essa grande obra, né, que seria a Secretaria-Geral de Missões. Orando a Deus, pedindo que o Senhor mostrasse, algo aconteceu, né? Uma da nossa equipe de impactos no Paraná, nós tínhamos umas equipes muito abençoadas de impacto, ainda tem, né? Mas pessoas que da nossa época a gente lembra com muito carinho. Então, uma irmã, ela, numa outra cidade, na época não tinha essa questão, foi lá no ano de 2008, né? Não tinha essa questão de WhatsApp, nada disso, né? Então, ela mandou um e-mail para o Fernando, que eu tinha tido um sonho conosco, bem naquela semana que nós estávamos em oração, buscando uma direção de Deus. E o sonho dela foi um sonho que foi para nós a grande confirmação. Nesse sonho, ela via o Fernando diante de um público imenso, num auditório, com milhares e milhares de pessoas. Um detalhe interessante, haviam bandeiras do mundo todo sobre esse auditório. Então ele fazia com a mão gestos, e grupos se levantavam, pegavam bandeiras e saíam pelo corredor central. Conforme ele fazia movimentos, bandeiras eram tomadas e pessoas saíam pelo corredor central. E o detalhe é que eu estava no fundo, bem atrás daquele altar. E eu estava de joelhos. E eu orava. E conforme eu fazia os movimentos lá atrás, em oração,
com as minhas mãos, o meu marido fazia os movimentos aqui na frente, levantando e enviando. Esperava glória a Deus aí, né? Glória a Deus. Não é tremendo isso? Deus mostrou como que Ele orquestra a oração, o movimento de intercessão para o avanço de missões no mundo. Bom, além de ter sido uma resposta inequívoca, e que daí o meu marido, naquela outra semana, já aceitou, né, o desafio, né, que foi um grande desafio, mas ele aceitou porque entendeu que Deus estava nisso, que era o propósito de Deus. Também isso ficou muito forte no nosso coração, que o movimento de intercessão por missões acompanharia todo o mover de missões no mundo, na Igreja Quadrangular Brasileira. Glória a Deus. E hoje eu olho para trás e penso, como isso é tremendo, como isso é verdadeiro, porque todo grande desafio, toda nova empreitada, todo campo, nós entramos em oração, e Deus vai orquestrando, vai preparando as coisas, e pessoas vão se levantando, e as coisas vão acontecendo, e Ele vai administrando, e vai conduzindo, e a gente em oração. Veja que interessante, eu estava lá atrás, Ele não estava vendo meus movimentos, mas havia uma harmonia. Isso mostra como a oração intercessória e a ação missionária caminham juntas no avanço do reino de Deus na terra. Hoje nós temos no nosso movimento de oração, que é o AMAI, né, amando o mundo através da intercessão, que é uma outra história linda de como Deus deu isso para a gente, é uma coisa linda, uma revelação de Deus. Nós temos hoje mais de 31 mil intercessores cadastrados no Brasil, que oram por missões. Nós temos mais de 100 bases de oração em igrejas, isso cadastradas, tem muitos que não estão cadastrados, né? Que oram e que intercedem especialmente por missões, que clamam pela obra missionária, pelos missionários, pelos projetos missionários, pelo avanço, pelas nações, pela igreja perseguida, pelo trabalho entre povos não alcançados na terra. Então, é um trabalho maravilhoso, o trabalho que envolve a área de intercessão missionária. Isso mostra a influência poderosa da oração intercessória. Eu diria o valor inestimável da oração intercessória. Porque na oração intercessória realmente vem à luz os propósitos de Deus para indivíduos, para nações e para povos. Deus busca intercessores. Deus busca aqueles que podem estar na brecha. Há uma outra simbologia interessante sobre a oração intercessória. Ele diz que, alguém falou isso num livro, eu guardei, que os intercessores são a força aérea de Deus. O que a força aérea faz numa guerra? A força aérea vai primeiro, e a força aérea bombardeia os territórios do inimigo. Ela desarticula o inimigo, ela desaloja o inimigo. E então vem a infantaria, vem a força terrestre para estabelecer a conquista. Interessante, né? Eu acho que você já está entendendo, né? Então vocês, quando vocês oram pela obra de Deus, por causas do reino de Deus, vocês são como a força aérea de Deus. Você pode dizer, eu pertenço à força aérea de Deus? Pode melhorar isso, né? Eu pertenço à força aérea de Deus. Quando nós oramos, nós bombardeamos o território do inimigo, nós desarticulamos os planos, aonde ele está entrincheirado, e nós rompemos barreira, para que depois os missionários, a força terrestre, os evangelistas, possam avançar com mais eficiência, rapidez, e nós temos menos perdas, inclusive. Porque os territórios estão mais, diríamos assim, isso, as forças das trevas desarticuladas e mais abertos para a ação dos missionários, dos evangelistas, daqueles que vão fazer a obra. Guarda essa ilustração, tá? Ela é muito boa. Lembra que você é da força aérea de Deus. A oração é fundamental no reino de Deus, disse Patrick Johnston. Ela não é algo opcional e não é um último recurso. Quando a gente não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, vou orar.
Não, a oração é a primeira coisa que você tem que fazer. Intercessão, tudo começa com intercessão. Você pensa em avançar em algo, começa a orar sobre aquilo, começa a guerrear, busca Deus sobre aquilo, pede direção de Deus e avança em oração. Amém? Seguindo, alguns pontos fundamentais da oração intercessória. Primeiro, interceda para a glória de Deus. São bases importantes. Há muitas bases, tá? Eu escolhi 4, ok? Vamos lá. Interceda para a glória de Deus. O desejo é que o nome de Deus, aí faltou uma palavrinha, tá? Eu peço que você conserte. Que o nome de Deus seja glorificado. Que o nome de Deus seja glorificado. O teu desejo deve ser que o nome de Deus seja glorificado em tudo. Não é para nós as respostas, não é para nós, olha, eu orei, veja o que Deus fez, porque eu orei. Olha que eu oro, olha o que Deus faz quando eu oro. Ah, não. O nome do Senhor, Ele fez, Ele operou, é para a glória dEle. Então o seu nome tem que ser glorificado. Tudo é para Ele. Ele é a fonte de todas as coisas e para Ele tem que voltar toda a honra, glória e louvor. A glória de Deus, o desejo que o seu nome seja honrado, deve ser o motivo de tudo que nós fazemos. Deve ser o motivo. Vamos ler o versículo que você tem aí? Vamos ler juntos? Não a nós, Senhor, nenhuma glória para nós, mas sim por teu amor e por tua fidelidade. Amém? Então, interceda para. Segundo, interceda firmado na palavra de Deus. Interceda firmado na palavra de Deus. A gente não intercede só porque a gente pensa que é, mas a gente intercede a partir do que Deus falou. Essa é a grande diferença. Então, interceda firmado na palavra de Deus. Olha o texto de Isaías 55:11. Vamos ler juntos? Assim também ocorre com a palavra que sai, ela não voltará, mas fará Quando nós oramos a palavra, nós oramos em linha com o céu. Ok? Quando você ora a palavra, você ora em linha com o céu. Então, ore a partir da palavra. Alguém disse que a oração mais verdadeira é aquela que se baseia na palavra do próprio Deus. Então, a palavra do próprio Deus. Então, ore a partir dessa palavra, das promessas dessa palavra, do que o Senhor tem falado. Peça, Senhor, como eu devo orar sobre essa situação? Me ensina pela tua palavra, e Deus vai te ensinar. E os textos irão borbulhar, e você vai orar com profundidade, porque você vai orar em consonância com o que o próprio Deus disse, alinhado com o que Deus disse. Essa é uma oração sábia, é a oração firmada na palavra. Amém? Alguns conselhos sobre isso, né, rapidinho, né? Pesquise, leia antes de orar. Você vai fazer um tempo de intercessão, leia um texto bíblico. Senhor, eu quero orar alinhado com tua palavra. Então pegue ali um texto e comece a orar. Às vezes há textos maravilhosos que a gente lê e vê orações explícitas ali, palavras maravilhosas que você pode, a partir do texto, fundamentar as suas orações. Terceiro, interceda no poder do nome de Jesus. Interceda no poder do nome de Jesus. E aí nós temos um versículo bem conhecido de vocês, de João 14:3. Vamos ler juntos? E eu farei. Que lindo. Quem falou isso? Jesus. Ele é digno de todo crédito. Se ele disse que é para pedir no nome dele, logo
Não há o que discutir. Ponto final. Vamos orar no nome dele, debaixo dessa autoridade. O nome de Jesus é a chave da intercessão vitoriosa. O nome de Jesus é a chave da intercessão vitoriosa. Você ora com fé, não no que você acha, não como você pensa que tem que ser. Você ora pela palavra, mas você diz, é no nome dele que eu estou chegando ao Pai. Senhor, é no nome de Jesus que eu peço. É no nome de Jesus. A Bíblia, a mensagem, que é uma paráfrase, ela diz algo bem bonito nesse texto, eu vou ler para vocês. De agora em diante, tudo que pedirem em conformidade com o que eu sou e faço, eu vou conceder a vocês. De agora em diante, Jesus está dizendo, né? Tudo que vocês pedirem em conformidade, quer dizer, alinhado comigo, por isso que não é pedir qualquer coisa. É pedir, intercessão é pedir na vontade de Deus, alinhado à vontade dele. E pastora, mas aí como que fica? Tem coisas que eu não sei se é a vontade de Deus. Mas olha, você sabe a maior parte. Se você abrir a Bíblia, estudar a Bíblia, você vai saber a maior parte das coisas que você tem que pedir. E você vai saber se é da vontade de Deus ou não. Salvar uma pessoa, resgatar uma pessoa, é ou não da vontade de Deus? Libertar uma pessoa, é ou não da vontade de Deus, segundo a Bíblia? Resgatar uma família, é ou não da vontade de Deus? Abençoar um povo, uma nação, uma cidade. Que uma igreja seja avivada. Que uma igreja cresça. Que haja prosperidade no povo de Deus. Então não é tão complicado assim. Porque a palavra de Deus nos dá muitas orientações sobre a vontade dele. Então a intercessão opera nessas linhas do que você sabe que Deus quer fazer. Aí você pede em consonância com a pessoa de Jesus, no que ele quer fazer. Por isso que é no nome dele, debaixo da autoridade dele que você vai pedir. Próximo, interceda no poder do... já estão sabendo, hein? Ótimo, completaram antes de mim. Interceda no poder do Espírito Santo. Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler juntos? Da mesma forma... Que maravilhoso, hein? Quem é aí o grande intercessor? Mais forte. Quem é o grande intercessor? Nós vimos que Jesus é intercessor, agora nós vimos que o Espírito Santo é intercessor. Ora, logo intercessão é uma obra do céu. Jesus é intercessor, o Espírito Santo é intercessor, gente. Nós não podemos diminuir o tamanho da oração intercessória. Se Jesus foi intercessor, é intercessor diante do Pai por nós. E se o Espírito Santo, uma das grandes tarefas do Espírito Santo é interceder por nós. Logo, a obra intercessória, a oração intercessória é algo muito, muito importante diante do céu. É uma grande arma espiritual. Uma grande arma de conquista, que a igreja tem usado pouco. Aleluia. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Seguindo o texto, o Espírito Santo conhece as realidades do mundo espiritual, as coordenadas e as ações do reino de Deus, bem como as ações das trevas que precisamos combater. O Espírito Santo, então, nos ensina a orar. Quando eu subi hoje aqui, eu disse, Espírito Santo, o que tu tens para o teu povo hoje? Eu não sabia o que orar. Eu escolhi depender do Espírito Santo. Eu podia orar por coisas visíveis, coisas que todos sabem que todo mundo precisa. Mas eu escolhi orar aqui, porque o TCL tem essa conotação, né? O pastor Silas segue nessa linha, e nós escolhemos orar na direção do Espírito Santo.
E vocês já perceberam como ele faz tudo muito bem? Vocês viram como ele é maravilhoso? E ele traz o que nós não sabemos. Eu tinha pensado naquele tipo de oração em pessoas vir à frente, eu nem sabia, queridos, eu não sabia. Eu não tinha pensado nisso. Eu escolhi não pensar e eu escolhi depender. Às vezes eu entro para uma reunião de intercessão e digo, Espírito Santo, como o Senhor quer que dirija essa reunião hoje? O que o Senhor tem? E às vezes nós oramos 2, 3 horas. E não falta assunto. E a gente não fica entediado. Deixa eu te contar isso, não tem tédio. O Espírito Santo não tem tédio na oração. Porque ele faz um rebuliço. Ele move, ele mostra, ele age, ele direciona. E quando a gente aprende a orar assim, dependendo do Espírito Santo, vou te contar uma coisa, a gente não quer mais parar de depender dele. Porque a gente descobre que ele que ora bem. É melhor depender dele. Amém? Eu quero te desafiar a depender mais do Espírito Santo. Ele vai te dirigir nessa caminhada, porque ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe das coisas. Ele tem toda uma perspectiva de ações, do que está acontecendo, do que Deus quer fazer aqui na terra, e de como o inimigo está se articulando. Eu não sei. Você não sabe. De fato, a gente sabe muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Porque esse mundo natural, gente, é muito pouco. Vocês nós não entendemos a dimensão do que está ao redor de nós. Das forças que operam ao redor de nós. Mas quando nós escolhemos depender do Espírito Santo, as nossas orações mudam. Eu quero te desafiar a dar um passo e mudar. Amém? Para uma nova perspectiva de oração, que é a oração intercessória. E olhe, não faltará. O Espírito Santo te mostrará, ele te guiará, ele te levará, ele te apaixonará pelas causas do reino de Deus. Ele fará através de você obras tão estrondorosas, que você vai caminhar de uma forma que você vai dizer, nunca mais quero ter como era antes. Eu quero andar agora com ele na oração. Amém? Amém? Glória a Deus. Olha só a frase do Kenneth Hagin, né? A grande verdade é que nos tornamos intercessores pelo fato do intercessor viver em nós. Aleluia. Eu pulei? Ai, boa, assim é para acordar vocês, né? Que alegria, foi aí? Obrigada. Que alegria saber que para uma tarefa desafiadora como a intercessão, temos o maior capacitador e mestre que nos guia e ensina. O Espírito Santo quer compartilhar as necessidades conosco para que oremos por vidas, famílias, cidades e povos. Ele não vai te dar uma visão pequena, prepare-se. Se você escolher depender e pedir que o Espírito Santo te mostre coisas para orar, ele vai ampliar os seus horizontes. Vamos repetir junto? Ampliar horizontes? Ampliar horizontes. O Espírito Santo vai ampliar seus horizontes. E você vai se sentir responsável por causas que você nunca pensou em orar. Porque ele vai colocar no seu coração essas causas. Só que vai ser algo tão maravilhoso, que você vai ter uma dimensão tão gloriosa, que você vai querer sempre orar e pedir, Senhor, o que mais que o Senhor quer que eu ore? De que maneira o Senhor quer que eu ore? Ele vai guiar você. Ele nos chama para a maravilhosa obra da intercessão. Muitas vezes ele vai colocar um fardo de oração em nosso coração. Ih, pastora, eu não gostei disso, o que é fardo? Jesus não levou tudo fardo? Que história que é essa agora de fardo? Esse fardo é uma outra palavra que é usada no hebraico, que é a palavra baros, que significa um peso de oração, ok? Uma tarefa de intercessão. Então o Espírito Santo vai colocar tarefas de intercessão em você, para que você execute.
Sabemos pelo Espírito que somos responsáveis por uma causa. Sabemos pelo Espírito que somos responsáveis por uma causa e que seremos levados a clamar, chorar e muitas vezes até gemer por vidas perdidas. Quem vai produzir isso em nós vai ser o Espírito Santo. Ele vai colocar essa certeza que você é responsável por aquilo, você vai entender que você é responsável e você vai orar porque você sabe que é o Espírito Santo que está compelindo você a orar. Receber um fardo de oração significa ser encarregado pelo Senhor. Encarregado pelo Senhor com uma responsabilidade. Então, quando você recebe esse fardo de oração, você é encarregado por quem? Pelo Senhor. É um dever de orar por uma pessoa. É um dever que você sabe diante dele, não é diante dos homens, não, é diante dele, de orar por uma pessoa, uma crise, uma situação, ou uma causa do reino de Deus. Então é isso que é um fardo. Deu para entender o que é um fardo de oração? Ficou claro? Tá? Então é algo que o próprio Espírito coloca em nós. Nós somos compelidos à oração, nós somos levados. É uma obra de cooperação com o Espírito Santo. Acontece uma obra de cooperação sua com o Espírito Santo. Ele te dá algo para você ajudar, para você cooperar no reino. Imagine ser um cooperador de Deus. Que privilégio, né? Você é um colaborador, um cooperador de Deus nessa hora. Ele procura alguém, acha você, e você agora vai orar por aquela causa, daquilo que ele quer fazer, que ele quer operar, uma situação que ele quer mudar, algo que ele quer abençoar, libertar, curar, realizar. Alguns conselhos sobre esse fardo de oração. Vamos lá? Primeiro, dê atenção. Dê atenção. A quê? Aos fardos de oração. Porque a gente às vezes não dá atenção. Tá? Então dê atenção. Dê atenção aos fardos de oração. Eles são muitas vezes um SOS. Dê atenção aos fardos de oração. Eles são muitas vezes um SOS. Sabe o que é um SOS? Todo mundo sabe, né? Então é aquele alerta, aquele alarme, para convocar a sua ajuda. Ok? Então é um SOS para convocar a tua ajuda. Uma situação que Deus quer que você se coloque em uma brecha. A história da igreja está cheia de sinais, de SOS que aconteceram, em que Deus levantou intercessores para se colocarem na brecha. E os milagres que aconteceram porque essas pessoas estiveram nas brechas. Segundo, concentre-se no que Deus está lhe mostrando. Concentre-se. Muitas vezes Deus não pode nos usar porque a gente não leva a sério o que Ele está dando e a gente não se concentra em orar. Eu vou contar assim rapidinho 3 experiências, né? O nosso horário está avançado. Mas eu quero contar 3 experiências para entender como é importante você se concentrar. Uma do meu pai. O papai muitas vezes tinha essas questões assim, e eu vi isso na prática acontecendo com ele. Uma vez, papai, eu cheguei lá, filha, Deus me moveu para orar por uma limpeza na polícia. Ele tem algo para fazer no Paraná. E o papai começou a orar. O papai orou, acho que 3, 4 meses. E cada vez que ia lá, ele estou orando. Deus vai fazer uma coisa grande. Eu estou orando. Tá bom, pai, amém. Glória a Deus. Gente, foi a maior, 6 a 8 meses, papai orou. Foi um dos maiores... como que a gente chama quando é feito assim uma limpeza, tá? E eles estavam naquele tempo todo que papai orou, depois nas notícias eu entendi, eles estavam fazendo todo um trabalho de pesquisa,
E para descobrir policiais corruptos, delegados corruptos. Eu lembro que naquela época só de delegados caíram 3 aqui em Curitiba. Foi uma coisa assim estrondosa. O papai dizia, glória a Deus, vai cair mais. Ali, Deus está limpando. Como que o papai sabia disso? O Espírito Santo convocou meu pai para orar por uma obra que ele tinha para fazer. E precisava de intercessores. Foi só papai que orou? Não. Naquela época, uma irmã me encontrou, numa reunião, não sei em que lugar que eu estava, e disse, pastora, Deus me levantou para orar sobre uma limpeza dentro da polícia do Paraná. A mesma coisa, eu disse, puxa, meu pai está orando por isso, falei para ela. Então, muitos outros foram levantados. Vocês estão entendendo? Então, Deus levanta pessoas assim, e para alguma coisa que Ele quer fazer. Porque Deus quer agir, mas, gente, há proteções malignas que impedem. Então, é necessário a obra da oração para romper aquilo no mundo espiritual. Senão, não acontece. Os bons não conseguem fazer. Porque as forças malignas seguram. Então, nós precisamos orar para que as coisas aconteçam. Eu lembro de uma irmã também, um dia no curso Tochas. Eu ensino isso muito lá no curso Tochas. E nós, um dia, falando sobre esse assunto, ela disse, pastor, agora eu entendo o que aconteceu comigo. Ela tinha tido 2 meses antes uma experiência. Ela teve um sonho que ela viu uma criança debaixo de um rodado, vinha assim como se fosse, ela pensava que era uma roda de um caminhão, ela não conseguiu ver o que era. E vinha, e aquela roda imensa ia esmagar aquela criança. E era uma criança pequena, tal, e ela, então, ela entendeu que ela precisava orar. Ela acordou desesperada, entendendo que havia uma cilada, alguma coisa, e ela precisava orar. E ela orou a semana toda. Ela orou, e ela começou orando pelos netos, filhos, ali, parentes, conhecidos, né, sobrinhos e tal. Mas daí, ela ampliou. Ela entendeu que era para orar pela igreja. E ela começou a orar que Deus livrasse as crianças da igreja de um acidente, daquilo que ela tinha visto. Quando ela chega no domingo na igreja, tem um testemunho de algo que tinha acontecido um dia antes. Eu quero o testemunho. Uma família, uma criança pequenininha, estava no biarticulado. E quando eles foram entrar, havia muita gente para entrar, e daí a criança foi na frente, foi levada soltou-se da mãe. E a criança entrou, e quando a criança olhou que estava, então conseguiu, e a mãe tentando puxar, a criança tentou voltar. E quando a criança voltou, o ônibus, e a criança caiu, no meio da estação tubo, entre o tubo e o ônibus. E o ônibus saiu. Imagine o desespero, o grito, né? Logo o ônibus parou, mas o ônibus tinha rodado. E quando eles foram ver, para a glória de Deus, a criança tinha ficado entre o rodado e a estação tubo. Milagrosamente salva. Milagrosamente salva. Daí ela entendeu tudo. O que Deus tinha mostrado para ela orar. Vocês estão entendendo? Vou contar uma experiência minha. Quando o Fernando estava no Paraná ainda, uma vez eu estava em casa, lavando louça, e ele tinha viajado. E ele estava voltando de viagem. E daí, de repente, me deu uma inquietação, assim, uma necessidade, ore. E eu olhei para o relógio. Aquela hora, pensei, ele está voltando de viagem. E eu orei, clamei por ele. Senhor, guarda, Senhor, livra. Eu sabia que era um livramento. Senhor, livra de uma cilada. Mas o que seria? Um acidente? Poderia, né? Poderia ser. Passou-se uma hora e pouco, meu marido me liga. Amor, tá tudo bem e tal, né? Daí ele disse, pois é, eu estou ainda me recuperando. Assim, vamos um susto. Que susto? Olha, nós estamos na BR, estávamos normal, ele estava com um amigo, um pastor amigo, junto no carro, e de repente, carros de polícia nos cercaram, mandaram parar, claro, parei, né? Estavam muito nervosos. Um deles segurava uma metralhadora e tremia com aquela metralhadora, né? E eles, daí então, nos revistaram todo o carro, como se nós fôssemos criminosos.
Mas a gente não se mexeu, conseguiu conservar a calma. E depois nós fomos entender o que estava acontecendo. O que tinha acontecido. Uma cidade que saía ali, um pouco antes, naquela mesma BR, um carro idêntico do meu marido com 2 homens assaltantes que tinham assaltado o banco da cidade, daquela pequena cidade. E tinham ido para a BR. Quando a polícia saiu, em perseguição, ela encontrou o carro do Fernando. Então, para os policiais, eles eram os criminosos. Até provar o contrário, né? E ele disse, meu Deus, aquele homem tremia tanto com aquela arma, ele poderia fazer qualquer coisa, eles estavam descontrolados, não estavam, lógico, uma cidade pequena, não estavam, né, acostumados, né, e era uma questão de assalto a banco, e Deus, daí a pergunta, né, que horas? Você pode imaginar, né, a hora que eu olhei para o relógio. Você está entendendo? Dê atenção aos fardos de oração, eles podem ser rápidos, então eu dei 3 exemplos. Eu dei um exemplo de um fardo mais longo, que meu pai orou meses, até que as coisas acontecessem. Eu dei um exemplo daquela irmã, que orou 1 semana e pouco, até que aquilo, houve, então, a orientação. E um exemplo meu, que foi de curta duração. Foi assim, né? 1 hora. Vocês entenderam, então? Todos são SOS, só que uns SOS que você vai orar mais tempo, e outros que você pode orar durante um curto espaço de tempo. Vamos terminar aí. Ore de todo o coração. Ore de todo o coração. Sempre que Deus te mostrar, te levar a orar. Pastor, isso não é de Deus, isso é uma impressão minha. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Vai fazer mal você orar? Ok, já respondi, né? O intercessor recebe do Espírito Santo de Deus compaixão, a qual vai ser compartilhada no seu coração. Então, ore de todo o coração, o Espírito Santo vai dar aquela compaixão que você precisa para você interceder. Confie nele. Ele vai dar o motivo e vai dar compaixão se você começar a orar. E o último, permaneça firme até que Deus testifique ao seu coração. Permaneça firme. Ore até que você entenda, né? Ok? Até que Deus testifique no seu coração o quê? Que você cumpriu sua tarefa, sua parte na tarefa recebida. Até que venha paz. Ok? Ore até que venha paz no teu coração sobre aquilo. Não pare de orar. Ok? Até que você cumpriu sua parte na tarefa recebida. Amém? A oração intercessória é uma sublime tarefa. Deus procura intercessores na terra. Ele encontrará em você um coração disposto? Eu quero orar. A pergunta é, você vai dispor o teu coração? Deus quer levantar essa igreja. Agora vem lá do começo, agora no final, a resposta. Todos são intercessores? Sim, todos são intercessores. Deus quer usar a todos. Todos. Alguns vão se dedicar mais à tarefa de oração intercessória, mas Deus quer levantar toda a sua igreja para orar. Ele precisa de todos nós. Amém?